Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá, continuando então, segunda aula de fitoterapia. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos grupos fitoquímicos ou grupos fitoterápicos, tá? O que isso significa? Os princípios ativos fitoterápicos que são retirados das plantas, não importa o órgão, pode ser caule, flor, fruto, semente, raízes, né? Nós dividimos, conforme as suas características físicas e químicas, nós dividimos em grupos, né? Para ficar mais fácil de estudá-los. Então, eu passei aqui para vocês 6 grupos fitoquímicos ou fitoterápicos, tá? Os alcaloides, taninos, flavonoides, saponinas, cardiotônicos e óleos essenciais. Nós vamos estudar esses 6, tá? Hoje nós vamos falar de alcaloides, taninos e flavonoides. Mas existem alguns outros. Esses são os mais importantes para a indústria farmacêutica e a indústria de cosméticos, tá? Então, são os princípios ativos retirados das plantas que são divididos nesses grupos conforme as suas características. Então, vamos lá. O primeiro, os alcaloides. Os alcaloides são característicos de um sabor amargo, né? Todos eles apresentam sabor amargos e podem estar presentes nas partes jovens das plantas, nos órgãos jovens da planta. Então, num broto, numa semente, num fruto, numa folha, tá? Recém-nascida. Então, quanto mais jovem for esse órgão, uma maior quantidade de alcaloides eu vou encontrar, tá? Conforme esse fruto for amadurecendo, a quantidade de alcaloides pode ser que venha a diminuir. Qual que é a ação farmacológica? Geralmente nós falamos que os alcaloides são estimulantes ou podem desenvolver ação analgésica e também tem alguns que são utilizados aí no tratamento quimioterápico, tá? Então são princípios ativos do tipo alcaloide. Aí eu dou um exemplo aqui para vocês, ó. A cafeína. Eu posso falar que a cafeína é um alcaloide. Aonde que eu encontro a cafeína? Nas sementes e nos frutos, por exemplo, do café e do guaraná. Então, se nós formos colocar a aula passada em prática, vamos tentar entender. A cafeína é o princípio ativo, certo? Então, é o princípio ativo fitoterápico. As sementes e os frutos é o órgão onde eu encontro maior quantidade desse princípio ativo. E a planta medicinal é o café e guaraná, tá? Então, aqui eu tenho a planta medicinal. Se eu conhecer qual é o órgão que apresenta maior quantidade de princípio ativo, eu consigo fazer, então, a extração do princípio ativo fitoterápico, tá? Olha só, então, cocaína, né? Extraída das folhas da coca. Então, a cocaína também é um exemplo de alcaloide. Hoje, a cocaína é utilizada aí como droga, né? Mas antigamente a cocaína era utilizada pelos índios, né? Com grande poder analgésico. Então, podendo ser também anestésico. Então, eles faziam um macerado, né? Uma maceração dessas folhas de coca e colocavam em cima dos ferimentos dos índios. Que o homem, né? Descobrindo essa propriedade, acabou fazendo uso da cocaína aí de forma errada. Então, fica aí a informação. Ó, vincristina e vinblastina, tá? Esses são os 2 exemplos quimioterápicos que eu havia citado para vocês. Esses 2 princípios ativos são retirados das folhas dessa planta, Catharanthus, tá? Então, a vincristina e a vinblastina é bastante utilizada aí para tratamento de linfomas. Olha, um dos primeiros alcaloides a ser descoberto, né? A morfina. Existem dados de 400 a.C. que era utilizada, então, a morfina com seu poder de analgésico e anestésicos, né? Que é retirada das flores da papoula. Excelente analgésico narcótico, né? Tira dores, principalmente de pacientes com câncer. É utilizado com bastante restrição, né? Porque a dose terápica, né? A dose farmacológica é muito próxima da dose tóxica. Então, a gente tem que tomar um cuidado com a morfina.
Olha só a nicotina, né? Retirada das folhas do tabaco, então aí para fazer o fumo, né? O cigarro. E nós temos aí também a iocinamina, que são retiradas das folhas da beladona, que é um excelente antiespasmódico. Então serve aí para as dores abdominais, para as cólicas menstruais, cólicas intestinais, tá? E só por curiosidade, eu coloquei aqui para vocês a conina, que são retiradas das flores da cicuta, né? Cicuta é conhecido como veneno de Sócrates. Sócrates, né, o grande filósofo, médico, pesquisador, ele foi envenenado, né? Fizeram um chá de cicuta e deram para ele tomar, obrigaram, na verdade, ele a tomar, e ele acabou sendo envenenado, né? Então ele morreu. Então, olha só. Se vocês pararem para perceber, todos os alcaloides vão terminar com ina no final, né? Ó, cafeína, cocaína, vincristina, morfina, nicotina. Então, olha só, é uma característica, né? Na química, então, esses que terminam em ina, pseudoefedrina, serem caracterizados como alcaloides, tá? É claro que não dá para ficar coletando, né, colhendo flores de papoula para fazer morfina, para fazer o medicamento de morfina. Então, a indústria farmacêutica, através desses princípios ativos fitoterápicos, aprendeu a sintetizar, e alguns desses alcaloides, então, são sintetizados na indústria farmacêutica para ser feito a medicação. Tá? Então, olha só, a nicotina, para se fazer o cigarro, realmente se usa as folhas do tabaco, mas para fazer o medicamento de nicotina, aqueles adesivos, né, que o fumante cola na tentativa de um tratamento para parar de fumar, é feito com uma nicotina sintética, tá? Mas todos tiveram origem, então, fitoterápica. Tudo bem? É importante falar para vocês que, além dos alcaloides terem essa ação estimulante, analgésicos e quimioterápicos, né? Esses que são estimulantes, eles também são caracterizados por desenvolver dependência. Isso a gente entende fácil, né? Com a cafeína, a cocaína e a nicotina. Paciente que faz uso desses alcaloides, desses princípios ativos fitoterápicos, acabam tendo dependência e tem que fazer o uso constante dessa medicação, desse princípio ativo. Próximo grupo, taninos, né? Então, os taninos, eles são encontrados nas sementes, caules, folhas e cascas de frutas, geralmente de frutas verdes, né? Ou das folhas verdes também, que ainda não amadureceram. Assim como os alcaloides, eles também desenvolvem um sabor amargo, mas as pesquisas mostram que os taninos desenvolvem esse sabor amargo nas plantas na tentativa de defesa, né, da planta contra os predadores, tá bom? Além do sabor amargo, é característico nos taninos eles desenvolverem sabor adstringente. O que seria aqueles? Que é sabor adstringente? Um sabor amargo, sabe? Quando a gente come banana verde, não amarra na boca. Esse amarrar na boca é o que nós chamamos de sabor adstringente, tá? Então, qual que é a ação farmacológica? Nós falamos que ela melhora o tônus vascular. O tanino tem essa característica de enrijecer células. Como que é esse endurecimento das células? Ele reage com a queratina presente nas células, deixando essa região mais rígida, então mais resistente. Então, nós falamos que melhora o tônus vascular, né? Então, já ouviram falar que é sempre bom tomar um cálice de vinho, um bom vinho, né? Justamente para melhorar a função circulatória. É exatamente isso. Como a uva ela é rica em taninos, a casca da uva ela é rica em taninos, né? Ela acaba melhorando o tônus vascular, enrijece aquele vaso sanguíneo, fazendo com que seja mais difícil o seu rompimento. Então, dificilmente o paciente vai sofrer de um AVC, né? De um acidente vascular cerebral. O que é o AVC? Não é o rompimento do vaso? Se eu deixar esse vaso mais rígido, melhorar a sua força, né? O seu tônus vascular, esse vaso ficará mais resistente, podendo evitar aí um AVC.
Além do que, tem ação antioxidante, então combate os radicais livres, né? Isso ajuda bastante na indústria de cosmético, porque colocando taninos nas formulações, no gel, no creme, nos óleos que podem ser aplicados na pele, eu acabo combatendo sinais de envelhecimento, envelhecimento precoce, manchinhas. Então, olha só, exemplos de taninos, tá? Então, como eu falei para vocês, nas uvas, né, nas cascas das uvas eu tenho grande quantidade de taninos, por isso que a produção do vinho utiliza aí as uvas, e quanto maior a quantidade de tanino no vinho, melhor vai ser a sua ação de vascular, né, melhorando o tônus vascular. Encontro também nas nozes, nas amêndoas, nas castanhas no geral, principalmente nas cascas e nas sementes também. Olha lá o chocolate, para quem gosta de chocolate, né? A semente do cacau, ela é rica em taninos, onde se faz o chocolate amargo, né? Cravo, canela está presente nas cascas e o açaí também está presente nas cascas. Então, esses taninos são bastante utilizados aí, principalmente para melhorar a função vascular, enrijecendo o tônus vascular, fazendo com que esse vaso fique mais resistente, impedindo um acidente vascular, impedindo um rompimento desses vasos. Tá bom? E na indústria de cosmético, bastante utilizada para combate do envelhecimento precoce. Flavonoides. Talvez os flavonoides é o grupo que apresenta maior quantidade de princípios ativos, tá? São muitos. Nas plantas, os flavonoides são responsáveis por desenvolver a coloração amarela, alaranjada e vermelha das plantas. Aonde que eu encontro os flavonoides? Eu encontro nas flores, nas folhas, nos frutos, nas sementes, tá? De ação farmacológica, nós podemos falar que os flavonoides, eles desenvolvem ação anti-inflamatória, vasodilatadora, antioxidante e também analgésica, tá? Coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Então, olha só, presente de novo, né? Na uva, morango, maçã, mamão, eu encontro os flavonoides nas cascas e na polpa, né? Dessas frutas. Então, olha só, o morango, ele é rico em vitamina C, né? A maçã, ela é um excelente anti-inflamatório bucal, então se nós, após a alimentação, comermos uma maçã, ela é excelente, ajuda a combater tártaro, diminui a proliferação de bactérias na boca, então a maçã, ela é rica em flavonoides, tá? Soja, linhaça, nozes, são as sementes. Nós encontramos, por exemplo, as isoflavonas nessa soja, bastante utilizado para mulheres, né, que estão fazendo tratamento hormonal, então estão passando pela menopausa. Então, as isoflavonas são exemplos de flavonoides, são considerados hormônios naturais, né? Elas acabam entrando no tratamento aí da menopausa. Aí eu trago para vocês uma curiosidade, né? Cenoura. A cenoura, ela é rica em beta-caroteno, que também é um flavonoide, tá? Qual que é a função do beta-caroteno? Então, ela tem uma ação antioxidante também, mas ela estimula a melanina, que é a pigmentação da pele, né? Então, por isso que o pessoal fala de comer uma alimentação mais rica em cenoura algum tempo antes de você ir para a praia ou para você ficar exposto ao sol, você vai melhorar o bronzeamento. Se a gente perceber, os surfistas, por exemplo, que fazem uso de alimentação, de lanche natural, por exemplo, que contém a cenoura, como eles fazem a alimentação constante, eles apresentam um bronzeado mais característico, tá? Então, o beta-caroteno é um exemplo aí de flavonoide que estimula a pigmentação. E tem o tomate também, né? O tomate, ele é rico em licopeno, que também é um flavonoide, e ele tem uma ação antioxidante. E pesquisas mostram que esse licopeno, ele é capaz de evitar, então, evitar a propensão, né,
de câncer de próstata, né? Então, algumas pesquisas aí mostram que fazer a ingestão de tomate de forma constante pode evitar o aparecimento do câncer de próstata, no caso no homem, tá bom? Esses eram os 3 grupos que eu queria mostrar hoje para vocês. Amanhã eu continuo os outros grupos. Fiquem à vontade, em casos de dúvida, pode me perguntar, tá bom? Obrigada, gente. Beijo. Até mais.